Ah, pronto. Só pra saber. Beleza. Acho que podemos começar, então, né? Só um instante. Galera, jogral. Só vim te deixar um recado. É papo sério, reto, direto. Você também tá deixando passar a boiada. É como diz no ditado: quem cala, consente. E quem mais sente, tá morrendo. Você não sente, por isso se cala. Você também tá deixando passar a boiada. É de norte a sul, centro-oeste, nordeste, sudeste. A gente se cala. Chega! Não existe movimento passivo. Destruição ambiental, genocídio. E a gente se cala? Não é a gente que luta por todas as formas de vida? Repito, não existe movimento passivo. Ação, movimentação. A gente também está deixando passar a boiada. Maravilhosa, meu Deus, arrepiei. Tô arrepiada, sério. É isso, palminhas E... levianas. Caramba, incrível, incrível. Ai, perfeita como sempre. Eu filmei pro Insta da Enebil, tá, Lucélia? Olha, meu Deus, eu me arrumando na frente da câmera, achando que é espelho. O microfone tá ligado. Gente, eu quero falar uma coisa. Ah, não, já pode falar. Quando a gente começar a discutir, quando começar a baixaria, aí fala o nome a escola antes, só pra ajudar aqui na ata. Obrigado. Então, bora lá, né? Pode falar mal, gente. Vixe, travou. Então, a gente vai... Tá dando pra me ouvir, gente? Sim. Beleza. Tá sim, tá Então, sim. a gente vai começar a discussão, né, sobre a Carta de Princípios. No Conebil passado, a gente fez algumas pontuações que poderiam, né, sujeitar algumas mudanças, né, na Carta. E a gente viu que o Conebil era um dos melhores espaços para a gente discutir isso, visto que a gente tinha mais tempo, né, para debater certas coisas, a gente conseguir, né, dialogar de uma forma melhor, né, sobre cada ponto. E, infelizmente, não ser daquela maneira corrida que infelizmente, acontece na Assembleia, né, que às vezes consegue ser muito cansativo e a gente, né, passa horas e mais horas numa Assembleia para discutir, às vezes, uma palavra ou duas. Então, a gente se reuniu no Conebil, né, a gente discutiu sobre isso, levantou propostas, né, para serem, né, votadas em Assembleia, que, obviamente, aqui a gente só tira propostas, viu, gente? A gente só tira pontos, e eles têm que ser votados, para eles serem aprovados, eles têm que ser votados em Assembleia, ou seja, a gente pode tirar aqui várias coisas daqui, chegar lá na Assembleia e a galera chegar e dizer não, entendeu? Só por questões mesmo de ser um melhor espaço de discussão.
Então, o Conebio, ele trouxe, né? O Conebio passado, ele tem algumas propostas que a gente vai apresentar aqui. A gente mandou esse documento para vocês. E nos Corebios ele ficou para ser discutido também. No Corebio Nordeste a gente fez algumas pontuações né, que poderiam ser levadas em consideração para a mudança também, né, para um melhor entendimento, né? Obviamente a gente não mudou o sentido de nada, é só mais questão de realocação de palavras ou mudanças de terminologias, né, para ficar, né, melhor contemplado todo mundo. E aí, Lari vai apresentar essas propostas da carta. Mas antes, eu acho que a gente vai passar o vídeo, né? Qual vídeo? Que o pessoal do ENEB fez sobre a carta de princípios. Ah, sim, isso. Desculpa, gente. Só passar o vídeo antes e aí eu coloco a carta com as sugestões e alterações. Ai, que lindo! Deixa eu me mutar. Não mercantilização das relações humanas. Agora que começou o vídeo, que eu tenho que falar mais um monte de coisa. Assumimos o movimento estudantil na semana. Lutamos pelo fim da concentração de terra. Lutamos pelo fim da concentração fundiária. Defendemos a educação gratuita. De qualquer sistema econômico que seja baseado na exploração insustentável sobre a vida, na exploração do ser humano pelo ser humano, na privatização e mercantilização de recursos naturais, pessoas, como é o sistema capitalista. E lutamos pela superação desse modelo. Buscamos uma equidade social, encampando lutas por um sistema mais justo e sustentável para todas e todos. Somos contra o individualismo e acreditamos na ação coletiva como cooperação de nossas contradições sociais. Defender a utilização autônoma dos meios de produção pela classe trabalhadora. Defendemos uma mídia democrática, transparente e investigadora, com consciência crítica e popular, que não sirva de instrumento de formação ideológica e que não comercialize informações e modelos. Assumimos o movimento estudantil como movimento social por objetificar a construção de um novo projeto de sociedade, em parceria com os movimentos populares. Nossa identidade, nossos princípios, nossa liberdade, nossa autonomia e pautas estudantis. Temos uma formação de todas e todos os biólogos e biólogas fundamentada nos princípios éticos de respeito à vida. Reconhecemos o ser humano como integrante da natureza e agente transformador da mesma. Reconhecemos, frente ao cenário de destruição da biosfera pelo ser humano, a responsabilidade dele pela manutenção e restauração da biodiversidade. Objetivamos o uso sustentável dos recursos naturais, assim como o resgate e a valorização das culturas tradicionais a respeito. Afirmamos a não dissociação das problemáticas social, ambiental e econômica. Defendemos a autonomia e soberania das comunidades sobre sua cultura e ambientes que ocupam ou que
politicamente descável, lógica de convivência que possibilite não só a conservação do espaço, como também a ação da comunidade de forma digna. Lutamos pelo fim da consideração fundiária, a fim de atender uma distribuição igualitária das terras, na qual todos e todas tenham acesso ao uso sustentável destas. Defendemos a disseminação e o desenvolvimento de técnicas e práticas de manejo a partir de meios de produções coletivizáveis, respeitem os ecossistemas e a biodiversidade natural e que estão voltados para os reais problemas das comunidades, tal como a agroecologia. Educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade, com caráter emancipatório e Defendemos o acesso e a permanência digna para todas e todos nas instituições. defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos. Defendemos o ensino voltado para a formação de críticos e atuantes, que possibilite a construção e a prática de metodologias participativas e que busque a integração de conhecimentos numa perspectiva totalizante. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a agir e atuar conforme as reais necessidades do seu meio, que cada um possa contribuir de acordo com as suas possibilidades e ser atendido de acordo com as suas necessidades. Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve se respeitar. Entendemos o respeito à diversidade, a livre expressão e manutenção de tradições e costumes de uma nova sociedade. A expressão não teria como consequência a opressão de outras tradições e costumes. Somos contra o processo de naturalização de todas as formas de opressão, seja ela de classe, origem nacional, gênero, etnia, religião, orientação sexual e política. Não a mercantilização das relações humanas. Lari, muta teu microfone aí rapidão pra ver um negócio. Foi tudo pra mim. Eu amo esse vídeo demais, demais, demais. E pode mutar, eu não posso. Tá dando um ruído muito. Ai, foi o ruído mesmo. Acho que foi. Então, gente. Essa foi, né? A galera fez a leitura da carta de princípios da gente. Para a galera nova, a entidade ela tem uma carta de princípios, né? Que a gente se baseia nela, né? E a gente tem um estatuto também, questão de organizacional, a gente tem um estatuto. E a gente vai discutir um pouco eles hoje, né? E um dos apontamentos novos que colocaram, que foi protocolo de expulsão, que surgiu no último ENEB, né? No último Conevil, ele foi pautado, né? Para ser uma discussão. E a gente levar ele, né? Para a entidade da melhor forma possível, né? Não algo engessado, totalmente protocolado, porque a gente não é esse tipo de instituição. Mas a gente tentar ver, né, uma forma de viabilizá-lo ou não, né, se for votado a não aderência dele, né, para melhores formas, né? Então, bora lá. Tem a do Conevil, Lari? Coloca a do Conevil primeiro, para a galera ver. Vamos começar pela carta de princípios, né? Que foi uma sugestão que a gente fez, né, lá no Conevil, né? Que a gente discutiu e, relembrando para a galera, a gente não mudou questão de sentido nenhum, a gente só realocou palavras e foram algumas das sugestões que o Conevil trouxe, né? E aí, né, o primeiro princípio, ele continuava o mesmo, né? No segundo princípio... Amiga. Oi. Posso fazer só um adendo muito rapidinho? Sim. É porque o que rolou, vieram me perguntar, e eu acho importante explicar também para dar para entender certinho. Reparem que esses princípios estão bem diferentes dos princípios que foram passados no vídeo.
Por quê? Porque, como a gente falou de modificar a carta, esse espaço para debater a modificação da carta realmente foi no Conebio passado, né? E aí levaram algumas propostas já prontas, e aí a gente trabalhou em cima dessas propostas que foram levadas. Então, tipo assim, tá bem diferente da carta de princípios original, vamos dizer assim, porque essa já é a proposta nova, entendeu? E é só isso mesmo que eu queria colocar, porque é bem diferente, assim, os documentos e os princípios, mas é só para explicar que o que a gente vai ler agora, a gente, no caso, a Laís, que vai ler, da relatoria do Conebio, é meio que já modificado, entendeu? É só isso mesmo. As modificações, Então, vocês têm acesso ao documento original. A Larissa, ela disponibilizou no Drive, a gente disponibilizou o documento original, e é bem visível aqui, o que está em preto é o documento original, o que está em vermelho é a sugestão que a gente fez de alteração. Eu vou ler só as sugestões de alterações, porque senão vai ficar muito longo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem no chat. Aí, gente, me dá um toque, porque eu não vou estar lendo o chat toda hora, eu vou estar lendo esse daqui. Desculpa. É isso mesmo. A carta de... Pera, é isso mesmo. É isso mesmo. O em preto já é uma alteração e o vermelho já é a sugestão da alteração da alteração. É muita alteração, gente, para ficar... eu já tô... Então, bora lá. Vocês têm acesso a eles, eu vou ler só as sugestões que a gente fez, né, para um complô só. Então, primeiro, princípio, né, a gente não fez nenhuma alteração dele no Conebio, né? E a sugestão que veio dele, né, para modificar a original foi, né, que defendemos uma formação de todas as biólogas, fundamentada nos princípios éticos de respeito à vida. E aí no 2, né, reconhecer e agente transformador da mesma, reconhecendo o ser humano como integrante da natureza e agente transformador da mesma. A sugestão que a gente fez no Conebio foi de modificar ela, deixando ela mais ou menos. Reconhecemos o ser humano como integrante da natureza, agente transformado pela mesma. E aí, abaixa um pouco. Pode abaixar já pro 3, assim, deixar o 3 lá em cima. Aí, o terceiro ponto. Socioeconômico, pessoas e valores com Alice, tenta mutar e desmutar, porque tá cortando um pouquinho. Pessoas e valores, gestão de operação. Talvez se desligar a câmera, pode ser que melhore o áudio. Sim, pode crer, até desliguei aqui também. Porque tá cortando. Ela saiu, a gente vai voltar para ver se melhora. Então, eu acho que é a internet de Laís, no caso. Ela saiu agora que eu vi, desculpa, tá demorando no meu computador também. Então, e aí desligando a câmera, a internet suporta melhor o áudio. Fica a sugestão, talvez, para ela desligar a câmera. Sim, eu faço isso também, eu desligo. Jamile, essa carta é para mostrar, né, as sugestões feitas e foram feitas outras sugestões em cima dessa carta. Então, mostrar isso aqui para a gente discutir em cima disso, mas só pode, tipo, ser aprovado e isso passar a valer depois de uma semana no próximo ENEB que tiver, entendeu? Gente, dá para me ouvir agora? Gente, enquanto isso... Sim, eu só tenho uma dúvida em relação ao que está escrito em preto. Isso já foi votado em Assembleia, é isso? E aí a gente está agora fazendo sugestão em cima do que já foi votado em Assembleia.
Não, posso explicar rapidinho? Pode, Alice. Tipo assim, pelo CFPB Sudeste, que aconteceu em 2019, a gente tirou para fazer essa modificação da Carta de Princípios. E aí, no caso, fui eu mesma que levei algumas modificações. Então, o preto foi uma sugestão, as sugestões que eu criei para a gente alterar a carta, entendeu? E aí o vermelho é tipo alteração da minha sugestão, mas eu acho melhor até, tipo, o que tiver só em preto lê em preto e o que tiver em vermelho já lê o vermelho, porque foi o que a gente concordou, assim, que seria melhor, entendeu? E aí é isso, nada foi votado ainda. A carta que tá valendo ainda é a carta do vídeo. E é a carta daquele documento original que tá lá no Drive também, carta de princípios de 2015. Porque a gente ainda não conseguiu votar em assembleia. A gente votou só a alteração. E aí aqui a gente pode debater se vocês concordam com o que tá em preto e em vermelho também, no caso. Sim. Então, Daniel, pode falar. Você tinha falado dúvida, não sei. Não, era porque, tipo, a gente, enquanto escola, vai ter algum tipo de votação, deliberação sobre essas propostas e sugestões, hoje ainda Sim. nesse primeiro espaço, porque eu também queria saber se vai ter momento para a escola poder se reunir, né? Visto que tem escola que está pela primeira vez no espaço da NBio, então para votar enquanto escola é importante que tenha um debate coletivo, né? Com a escola toda, os representantes. Só uma dúvida que eu tive, assim, que eu acho que fica para metodologia pensar. A votação, Dani, ela vai acontecer amanhã. A gente vai discutir ela hoje, né, para as propostas que saírem, né, dessa discussão que a gente tiver hoje, serem, né, a favor, contra as escolas, aí vão debater depois. Aí a votação dela vai ser amanhã. Aí, né, inclusive, né, é porque a gente já tem propostas aqui meio que prontas, entre aspas, e aí fica a critério de vocês, se a gente vai modificar essas propostas prontas, se alguma alteração nelas, se vai ficar elas mesmas. Esse é um espaço de discussão, de construção dessas sugestões. Então, já leram 3 quando eu fui gongada? Não, a gente estava te esperando. Ai, gente, que lindo, eu vou chorar. Então, bora lá. Eu vou, como a Alice pediu, eu vou ler só um em vermelho, né? Porque, ok. Então, o ponto 3. Discordamos de qualquer sistema socioeconômico que seja baseado na exploração insustentável, privatização e mercantilização. Lari, abaixa um pouquinho, por favor. De todas as formas de vida, recursos naturais, valores. Ponto 4. Utilização de... Laís, cortou um pouquinho de novo. Lendo e eu vou tentar pegar o Wi-Fi de lá em cima, que é mais... Cara... O 5, dá para ouvir? Tá dando para ouvir, gente? Larissa fica desmontada, por favor. Dá para ouvir, Eu só consigo saber se eu tô... Pronto. Aí o 5. Defendemos a autonomia sobre sua cultura e ambiente que ocupam ou historicamente lhe cabe, sobre uma lógica de convivência harmônica que possibilite não só a conversação do espaço, como também a manutenção da comunidade de forma digna. Tá melhor, eu do gente? Sim, fala. Pronto. Ótimo, porque eu tô subindo a escada só para isso. 6. Lutamos pelo fim da concentração fundiária a fim de atender à distribuição igualitária das terras, na qual todas tenham acesso ao uso sustentável destas. 7. Reconhecemos, frente ao cenário de destruição da biosfera pelo ser humano, a responsabilidade deste pela manutenção e restauração da biodiversidade. Subi correndo demais. 8. A sugestão. Em semelhança às culturas tradicionais, objetivamos o uso sustentável em respeito à terra, assim como o resgate da valorização dessas. 9. Abaixa aí, Lari. Mais.
Sugestão do 9. Defendemos a construção agroecológica como instrumento de luta, utilizando técnicas e práticas que despertem uma nova ética ecológica de manejo, priorizando valores socialmente justos, ambientalmente seguros e economicamente viáveis. Essa deve ser contextualizada com a realidade dos trabalhadores, garantindo sua emancipação e respeito à dinâmica natural do meio ambiente. 10. Buscamos uma equidade social, englobando lutas por um sistema justo e sustentável para todas as pessoas. 11. Somos contra o individualismo e acreditamos na organização coletiva como uma forma de superação das nossas contradições sociais. Baixa. Aí. Sugestão do 12. Assumimos o movimento estudantil como um movimento social por objetivar a construção de um novo projeto de sociedade em parceria com os demais movimentos populares, se inferir a nossa identidade, princípios, liberdade, autonomia e pautas estudantis. 13. Lula livre. Eu tinha que falar isso. Sugestão. Defendemos a educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada e de qualidade, com caráter emancipatório e transformador, bem como seu acesso e permanência digna para todas as pessoas nas instituições de ensino. O 14, a gente sugeriu a exclusão desse ponto porque englobava em outros pontos. 15. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam acesso e permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos ao ensino público gratuito e de qualidade. 16. Defendemos o ensino voltado para a formação de sujeitos críticos e atuantes, que possibilite a construção e a prática de metodologias participativas e que busque a integração dos conhecimentos. Aí a gente, pensou em cortar essa uma perspectiva totalizante, porque a gente achou que ficava redundante. 17. Sugestão. Defendemos uma formação que leve o indivíduo a refletir e a atuar conforme as reais necessidades do seu meio social. 18. Afirmamos não só a dissociação das problemáticas sociais, ambientais e econômicas. 19. Defendemos a indissocialidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 20. Defendemos uma mídia democrática, transparente, instigadora, de uma consciência crítica e popular que não sirva de instrumento de dominação ideológica e não comercialize informações e modelos. 21. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada. Entendemos o respeito à diversidade como livre expressão e manutenção de tradições e costumes de uma dada sociedade. Dessa que essa livre expressão não tenha como consequência a opressão do... Abaixa aí um pouquinho, Mari. Foi mal. Que bom. Ai, meu Deus, tinha sugestão dessa. Mas tudo bem, a gente lê as duas. E outras tradições e costumes. Aí eu vou ler a sugestão porque eu esqueci que esse tinha sugestão. Acreditamos que a diversidade entre os seres humanos deve ser respeitada, sendo o respeito à diversidade como livre expressão de tradições e costumes, desde que a mesma não tenha como consequência a opressão de outras tradições e costumes. 22. A sugestão. Somos contra o processo de naturalização de toda e qualquer forma de opressão, seja ela de classe, origem, gênero, etnia, religião, orientação sexual, política e ou contra pessoas com deficiência. Aí abaixo. 23º tem alteração. 23º. Através da sororidade, protagonismo e empoderamento feminino, defendemos o feminismo como ferramenta de combate ao patriarcado e ao machismo, lutando pela liberdade, emancipação e autonomia das mulheres, de acordo com a diversidade e particularidade de cada uma. Esse foi as sugestões que a gente fez no Conebil de 2019. E agora a gente vai ler alguma das sugestões que a gente fez no Conebil Nordeste, para isso. Ai, uai. Ó, alguma das... É esse. Tá.
Pera, abaixa um pouquinho, Lari, rapidão. Ó, as propostas de alteração que a gente fez, né, na Carta de Princípios, uma das primeiras propostas foi da UFRB, que ela pediu a alteração de todas as biólogos para a contemplação do gênero neutro, né, todos os biólogos, né, que seja feita uma revisão de toda a carta para alterar esses também outros princípios com casos iguais ou similares, ou seja, para que a termologia fique neutra e não só no masculino e feminino. E aí, né, a gente aprovou. Aí abaixa aí, Lari, para a gente ir para a aprovada daqui. Esse proposta é 3? É, 15. Tá. Aí, né, a UFES... Ai, meu Deus. A gente fez uma proposta de alteração no princípio 15º, que ficou mais ou menos assim. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos ao ensino público, gratuito, inclusivo e de qualidade. O inclusivo surgiu... O que, Sunshine? Ah, tá. Eu tava o que foi? A gente votou pela inclusão do termo inclusivo, que foi uma das meninas, que ela é do núcleo do NAU, né, do pessoal com deficiência aqui da UFES, e ela pediu para essa termologia ser agregada. Aí, abaixa aí um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá, esse aqui ficou o que foi o Conebio, né? O 17. Ah, beleza. Pediram para ler também as que não foram aprovadas. Solução para quê? Não entendi. Ah, é porque eu tô lendo o chat, aí eu achando que tem alguma coisa a ver com o que eu tô falando, mas desculpa. O princípio 17, né, a gente teve aquela alteração, né, que o Conebio fez. Aí uma das sugestões foi manter nesse formato original, né, sem a alteração que foi proposta no Conebio. E cadê? E a outra proposta foi que a gente... Meu Deus, cadê? Mantendo o formato original, e a outra foi a permanência da alteração feita, mas ficou... A gente pode abaixar, Lari. Isso daqui foi no formato que a gente pediu para manter no formato original que estava. 22º. 22º, né? A gente fez uma proposta de alteração, né, que foi proposta pela UF. Somos contra, que foi aprovada, que foi a da UF, somos contra toda e qualquer forma de opressão, seja ela capacitista, de classe, origem, gênero, etnia, religião, orientação sexual e ou política. Um adendo rapidinho só para isso, que isso foi pedido de Jéssica. Levanta aí, foi. Isso foi um pedido de Jéssica, que foi aquela moça que ela... É uma menina, ela é do núcleo do NAU, ela é uma pessoa com autismo, e ela pediu a inclusão desse termo por englobar, né, ações contra pessoas com algum tipo de deficiência. E ela disse que esse termo é melhor do que usar com pessoas com deficiência. Enfim. Foi isso. Aí, a diferença entre a proposta do Conebio é só questão de ordem das palavras, gente. Não muda qualquer terminologia. Pode abaixar, Lari, por favor. A 12ª, a gente sugeriu a alteração, né, para ficar da seguinte forma: defendemos a autonomia e soberania das comunidades tradicionais sobre sua cultura e ambiente que ocupam ou que historicamente lhes cabe, sobre uma lógica de convivência harmônica que possibilite não só a conservação do seu próprio território memorial, como também a manutenção da comunidade pela mesma, das suas crenças, práticas e integridades.
Aí a proposta de alteração do 23º ficou através do protagonismo, né, e da conscientização da mulher sobre seu papel enquanto sujeito político. Defendemos o feminismo como ferramenta de combate ao patriarcado e lutamos pela liberdade, emancipação e autonomia das mulheres, considerando a diversidade e respeito das particularidades de cada uma. Pode abaixar, olha. Eu acho que acabou. Pronto. Essas foram as sugestões de alteração da gente. Volta aí. Sobe aí um pouquinho. É o 23 ou é outro? Não, para 23. Isso é a única mudança que a gente fez aqui foi tirar sororidade e empoderamento feminino, porque, sei lá, termo branco da porra. É isso. Mas a gente aprofunda mais a discussão. Se eu não me engano, é partir de uma perspectiva liberal. Eu acho que foi esse o debate que a gente fez. Sim. Foi. Sim, foi isso. Gente, espera ainda que a gente abre espaço para inscrição. Deixa eu só... A gente faz um espaço para discussão aqui agora, né? Se vocês têm algum tipo de sugestão, né, para ser acrescentada, né? Ou qual, porque agora a gente tem algumas propostas, né? A gente tem a proposta que foi dada no Corebi-Unier, que modifica em algumas coisas o que foi proposto no Conebi de 2019, e aí fica a critério, ou se criamos novas, né, de consenso, ou se a gente volta entre uma ou outra. Pronto. Alice, você coordena as inscrições, amiga, por favor. E Rafaela pode falar. Oi. Então, minha sugestão seria justamente para esse último. Inicialmente, eu ia fazer a sugestão de trocar, mas enfim, era trocar o combate ao machismo por combate ao sexismo, né? O sexismo é a noção sistêmica de violência de gênero, tanto mais ligado... Tá falhando a minha fala? Dandara, fala o nome da sua escola também, para poder facilitar na ata, por favor. Desculpa. Tá melhor agora? Tá. Sim. Então, eu sou Dandara, eu sou da UNB. Eu tinha uma sugestão e aí depois tive vontade de expressar mais uma coisa. Mas, enfim, sugestão inicial seria trocar o combate ao machismo, porém, nessa nova versão já não teria essa palavra, mas eu acho importante o combate ao sexismo, porque a palavra sexismo traz a noção sistêmica, né, de violência de gênero, incluindo sistemas de poder, sistemas econômicos, sistemas culturais, etc. E eu acho a noção de sororidade como algo do feminismo liberal, ela é uma noção apropriada do que seria sororidade, como se fosse algo de somos amiguinhas, e na realidade não somos. É o UNB isso. Né, a sororidade política, inclusive, uma das teóricas feministas negras que traz a ideia do sororidade política como a não exploração de uma mulher sobre a outra por questões de classe, cor, enfim, por várias coisas da interseccionalidade. Então, eu gosto da questão de sororidade ser colocada, inclusive, pode ser trazido essa explicação sobre o que significa realmente sororidade, né? Então, a defesa da sororidade, logo, a não exploração de uma mulher sobre outra por questões de classe, cor, orientação sexual e etc. Então, são essas minhas duas sugestões. Eu vou pedir, Rafa, para tu transcrever essas tuas propostas e colocar ali no chat pra gente, por favor. Ok, vou fazer isso. Ah, sim, entendi. Mais alguém, gente, quer falar sobre? Acho que eu fiz o quê? Não entendi. Mais alguém quer se inscrever, gente, para falar? Quer apontar alguma coisa? Nath, só para responder a pergunta que você colocou no chat, realmente, isso só vai ser votado na Assembleia do próximo ENEB. Então, isso aqui a gente está realmente só debatendo, discutindo, e aí a gente vai votar amanhã quais propostas a gente vai levar para a próxima Assembleia, entendeu? Porque essas coisas não tem como fazer durante o ENEB, né? De tipo, ler,
ajustar, então cabe ao conselho articular essas coisas e a gente leva lá e só vota na Assembleia, entendeu? Mas aí eu queria saber se, por exemplo, na Assembleia, ainda assim não é pautável de colocar e de adicionar mais sugestão nesse sentido, igual o Daniel trouxe para as escolas terem também mais tempo de discutir, de fazer mais sugestões e tal, assim. Não, sim. Aqui meu Deus, quem fala? Aqui a gente só leva as propostas, entendeu? A gente, como aqui é um ambiente que a gente consegue debater melhor essas propostas, a gente tem um tempo maior de discussão por elas, né, através delas, a gente tem esse espaço, né, e a gente leva as propostas. Na Assembleia Geral, ou na Assembleia Nacional, a gente pode, sim, e deve ter pontuações de outras universidades a respeito, se quiser, e propostas de modificações nelas são super válidas, e pode, sim, a galera se disser assim, eu quero sugerir tal coisa, qualquer estudante, né, de biologia pode sugerir qualquer tipo de alteração, e ele vai ser votado em Assembleia Nacional, né. Daniel quer falar. Aqui, meio-dia. Eu queria só, na verdade não tem nenhuma proposta de alteração também, é só porque eu acho que é importante trazer o debate que a gente teve lá no Corebil, né, no Nordeste, sobre o ponto 15, que não sei se vocês viram, tem várias propostinhas, eu acho que outras pessoas possam se debruçar mais para frente, que é sobre a questão das políticas públicas, né, porque ele fala que a implementação de políticas públicas que garantam acesso à permanência de grupos socialmente sociais historicamente desfavorecidos ao ensino público, gratuito e de qualidade. Só que aí foi levantada uma questão lá sobre as políticas públicas para o ensino particular, né? Tipo assim, como o ProUni, né? Acontece que tem bolsas 100% que permite que estudantes tenham a graduação e tal. Acho que foi um debate bem profundo lá. Assim, acho que não vale nem a gente entrar agora assim, nisso, mas são elementos para a gente ir refletindo, sabe? Mais para frente, as escolas possam ir debatendo sobre isso. Inclusive, as escolas particulares trazer os elementos delas, né? Porque lá acho que tinham poucas, acho que tinham 3, eram particulares. Acho que só tinha uma. Não, tinha a Unijorge, a Univasf. E a UCA. A Univasf é federal, gente. Eita, então é isso. Aí, só isso. Foi. Aí nesse 15, eu vou até... pronto, Rafa mandou. Obrigada, Rafa. Nessa proposta 15, a gente fez são 3 propostas, né? E a alteração é só nesse finalzinho mesmo, entendeu? A gente está em vermelho. Que a proposta 1 ficou de ensino gratuito e de qualidade, na proposta 2, ensino de qualidade, e na proposta 3 ficou... Ai, meu Deus, está pequeno, mas eu vou tentar ler. Ficou... Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam acesso... Ai, meu... Ari, dá um zoom aí, por favor. Minha hipermetropia não permite. Defendemos a implementação de políticas públicas que garantam o acesso e a permanência de grupos sociais historicamente desfavorecidos ao ensino público, gratuito, inclusivo e de qualidade. E aí tem outra proposta, baixa embaixo. Foram muitas propostas para esse ponto. Mas vocês percebem que a gente discute e pauta, tipo, questão de algumas palavras, entendeu? Que às vezes muda um sentido total e a gente sentar para debater isso em uma assembleia onde tem pouco tempo e muitas propostas, às vezes fica inviável. Por isso que a gente traz elas para o Conebil, para a gente ter esse espaço mesmo, para a gente conseguir debatê-las melhor e tal. E uma proposta da Unijorge foi de, né, fazer aquele mesmo início da gente, só que colocar, né, o ensino público, gratuito, inclusive de qualidade desde a educação básica, né, que pediu para ser enfatizado que a gente defende isso desde a educação básica. Aí abaixa um pouquinho que tem uma observação que foi feita, né, aí uma OBS sobre o sistema de ensino do Brasil. Aí, de acordo com a lei, de acordo com o artigo 21 da lei número... educação escolar, a educação escolar, não a educação básica, além das 3 citadas, ensino infantil, fundamental e ensino médio, compõe-se também no nível superior, ou seja, quer dizer que ensino e educação, elas contemplam todas as instâncias, desde do ensino infantil, fundamental e médio.
Por isso que algumas pessoas falaram para não colocar, né, educação básica, porque a gente defendeu o ensino, a gente já está implícito, né, já está subentendido que a gente defende todas as instâncias desse ensino. E é isso. Ai, olha, desculpa, eu só queria colocar um ponto aqui, Proposta então. 5, bota aí, Dalice. Dalice. Tipo, não é proposta, não. Eu só queria colocar, tipo, já que a gente está falando sobre ensino e educação no Brasil, porque chegou uma pergunta no Instagram da Enebil. Oi, a Enebil está se posicionando contra o ensino remoto? E aí eu não sabia o que responder. Sim. Então aí é só isso. Ah, sim, mas, por exemplo, a discussão que a gente teve ontem, o pessoal do IFG colocando a situação deles, tá ligado? Aí eu fiquei pensando assim, tipo, entendeu? É só isso mesmo que eu queria colocar. Uhum. Entendi. Vanise, eu acho que é aprovado lá, entendeu? Se a pessoa chegar com a sugestão já durante a Assembleia, ela formular tudo e for para voto, eu acho que já é aprovado lá, não precisa levar para o Conselho. Não. Quando você faz a proposta diretamente na Assembleia, ela pode ser votada lá. Inclusive memórias, né? Mas ela não passa por discussão quando a proposta é levada na Assembleia? Ou só por votação? Oi? Quando a proposta mim, que eu não entendi. Quando a proposta é levada na Assembleia, daí ela vai para votação direto ou ela passa por discussão? Eu acho que só se alguém tiver um destaque em cima do que foi falado, entendeu? Em cima da proposta. Sim, boto fé. Exatamente. Mas sempre tem discussão na Assembleia, mana. Vai ter discussão. Ai, sempre eu ia falar isso. A gente pode levar isso aqui tudo bonitinho e falar, gente, digam sim ou não, mas e vai ter discussão. E é válido ter discussão sim, gente. Ninguém precisa entender, acatar tudo que a gente diz, não. A gente tá levando, a gente tá aqui, porque aqui é a melhor visualização que a gente tem, entendeu? Mas é a visualização só da gente sobre esses pontos. Pessoas de fora podem ter outro tipo de entender isso aqui de outra forma e fazer outros tipos de sugestão. Mas, gente, sabe que eu acho que esse negócio da Carta de Princípios, ela deveria ser uma discussão, tipo, exclusiva do Conebio, porque toma muito tempo na Assembleia do ENEB. No ano passado, foi corrida, tipo, a gente correu com a Assembleia, velho. Tipo, não tinha mais tempo pra gente debater. Então, só uma... Amigo, você perdeu o ENEB de 2018. Que ou tu tava lá, porque foi muito extenso. E a gente debateu a carta e o estatuto todinho. A carta não, a gente debateu o estatuto todinho. É isso que eu ia falar, tipo, geralmente as pessoas vão para as assembleias, e as assembleias elas têm o horário marcado e tudo mais, mas a proposta da assembleia é justamente começar uma discussão pesada. Então, alguém surge com uma sugestão, aí a pessoa fala, você tem uma defesa? A pessoa faz uma defesa. Alguém quer fazer contra, vai contra. Daí tem a réplica, e essas coisas, sabe? É pesadinho. Gente, a gente acabou falando que não seguiu as inscrições. Daniel, você está inscrito, pode falar. E aí, quem quiser ir falando também, complementar, se inscreve, acho que fica melhor. Sobre o posicionamento da NBio que eu falei, eu acho que é importante sim a gente lançar alguma carta, alguma coisa assim, que mostre o posicionamento da NBio sobre o ensino remoto, né? Já que a gente está debatendo isso, acho que é até mais fácil de conseguir produzir. Foi esse ponto só para comentar. E outra coisa também é sobre a Assembleia. Na Assembleia, tudo que é passado na Assembleia é pautável, tudo na Assembleia é pautável, ter um destaque de qualquer pessoa da Assembleia para abrir uma discussão. A partir de que foi aberta uma discussão, a ideia é se encerrar nela. Só que sempre não se encerra. E aí, tipo, a Assembleia pode deliberar de novo, levar essa proposta para o próximo Conebio. Mas aí, isso também é uma proposta que sai da própria Assembleia. Não tem como a gente aqui no Conebio dizer que vai levar para lá e caso não esteja, volta para um Conebio, sabe? Então a gente só pode propor que vamos levar umas propostas para o ENEB, e lá no ENEB, se o todo dos assembleístas disserem que, tipo, sim, não vamos fechar aqui hoje, o tempo está muito corrido, vamos deixar para o próximo Conebio para eles amarrarem melhor essa proposta.
E aí a gente Sim. vai sempre fazendo isso, porque é um processo, né, de construção. E outra coisa também que eu fico pensando muito, inclusive eu estava debatendo com um povo da UFES um certo dia, que é tipo, às vezes, eu não sei se seria uma proposta um pouco radical demais, mas assim, na minha visão, debater esses tipos de documentos que têm essência muito políticas e muito ideológicas, como Carta de Princípios, né, Estatuto, entre outras coisas, requer um tempo muito grande. Então, quando a gente para analisar assim, talvez fosse uma proposta de fazer um evento inteiro para debater e reestruturar todos os pilares ideológicos e políticos da NBio, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem uma desconsonância política de como ir, para onde ir e onde a gente quer chegar. Então, às vezes, eu acho que talvez fosse uma proposta de fazer um ENEB só de reformulação estatutária e de Carta de Princípios, né? Isso é uma proposta um pouco mais avançada, e eu acho que eu não estou propondo para que isso seja feito agora, mas, assim, estou dizendo que seria muito bom politicamente para todos os participantes do evento, porque a gente teria um debate político muito profundo do que é a luta ambientalista e política dos estudantes de biologia no Brasil, né? É isso. Gente, rapidinho, eu tenho uma questão de ordem. Eu acho que seria melhor, inclusive a CO, todo mundo só falasse no microfone, depois de se inscrever no chat, mesmo que seja para responder o que a pessoa acabou de falar ou concordar, porque eu acho que fica mais organizado e fica menos bagunçado, assim. É isso, obrigada. Gente, tem mais alguém inscrita? Pronto. Ninguém mais tem algum apontamento ou sugestão de modificação e tal? Se não tiver, a gente vai repassar esse documento, entendeu? Com todas as propostas. E amanhã a gente, para ter uma melhor discussão entre as escolas, e amanhã a gente faz uma votação, né, para a gente ver o que a gente leva para a Assembleia Nacional como Conebio. E é isto. Carta de princípios, ok. A gente pode passar... Ah, pronto. Fale, meu amor. Gente, só tô com um pouquinho de dúvida, assim, é que eu achei que a gente ia passar ponto a ponto, assim, mas como a gente não combinou isso no início, eu fico com dúvida, tipo, a gente ia discutir agora nesse espaço a carta inteira, né? Tipo, acho que seria legal até se a gente não pensou nisso como proposta de a gente ir passando rapidamente cada ponto e ver o que os membros aqui do conselho que estão aqui, tipo, acham de cada ponto. Não sei o que vocês acham. Que daí, assim, a gente não vai passando só nos pontos que tem alteração, mas, tipo, a gente dá um momento para discutir coisas que podem surgir em cada ponto, assim, né, no momento da leitura, ou não sei. Beleza, eu vou... Ai, meu Deus. Lari, tem como tu editar o documento rapidão pra gente colocar tudo num documento só e a gente ir lendo? Tem sim, só um minuto. A gente vai colocar tudo de lado a lado, que aí fica melhor pra gente visualizar enquanto eu for lendo e se você tiver alguma pontuação. Alice? Então... Primeira João, né? Não, primeiro eu, amiga. Então, só para saber, assim, a gente vai repassar ponto a ponto, mas votar só amanhã, porque, tipo... tipo assim, eu não vou passar ponto a ponto, mas a gente vai passar ponto a ponto pra quê? Pra falar, ah, não, concordo, ou ah, não concordo. É só uma dúvida mesmo, na verdade, entendeu? É para se alguém tiver alguma sugestão de alteração, né? Porque aí essa alteração é discutida, né, melhor depois que encerrar aqui, e amanhã a gente volta. Só para a galera ter uma visualização melhor, se tem ou não uma sugestão de alteração. Belezinha, já pode falar, meu amor. Mas, gente, uma dúvida. Essas alterações foram feitas no Corebio Nordeste, né? Que a gente falou agora. Não tem alterações trazidas pelo Corebio do Sudeste também? Não. Sobre a Carta de Princípios ou não? Para responder pelo Sudeste, a gente não debateu a Carta de Princípios no Corebio. A gente trouxe, outras propostas, mas não sobre a Carta de Princípios, entendeu? Tem várias das propostas que a gente vai analisar agora. As que foram feitas e construídas no Conebio passado e as que foram propostas pelo Corebio Nordeste.
Mas é isso. Lucélia, pode falar, por favor. Cadê esse caralho? Ah, tá aqui. Gente, eu me perdi total agora. Não sei se eu não entendi a ideia ou não sei. Tá, foram lidas a primeira proposta, que é uma que já veio do ENEB passado, que passou pelo Conebil e já sofreu alterações em algum lugar, chegou aqui, né? E depois foi lida as alterações, sugestões que foram discutidas no Conebil Nordeste, certo? Tá, beleza. Aí, agora aqui, nesse momento, eu achava que a gente ia, entrar em sabe, dar uma misturada nessas duas propostas que foram lidas para entrar em um consenso mais organizado e encaminhar para a Assembleia do ENEB para lá, já ia, assim, bem discutido, uma proposta mais, assim, estruturada, né, mais certinha, com todas as vírgulas ajeitadas e tudo mais. Aí, na Assembleia do ENEB, já seria mais fácil de ter, já teria uma coisa pré-pronta e lá só implementando o que tem que colocar, porque sempre vai ter destaque, a gente sabe que sempre vai ter discussão e que vai rodar discussão, mas a gente sempre entra no nossos acordos, né? Às vezes dá briga, mas não tanto. Mas é meio isso que vai acontecer, amiga. Bora. Deixa eu só responder a Lucélia rapidão, Romero. Tipo, a gente vai expor as propostas e a gente vai tentar unificá-las se alguém tiver propostas novas ou se a gente vai voltar por um ou outro, entendeu? A gente vai sair daqui com uma proposta só, não vai ser com várias, não, entendeu? Tipo, de um mesmo ponto. A gente vai tentar unificar ou votar entre as duas, ou a do Corebil ou a do Conebil, ou então unificar elas duas, né, em alguma proposta e sair com uma só. Te respondi? Na verdade, eu fui completamente contemplado pela Lucélia. Eu só ia, tipo, falar mesmo que eu fiquei um pouco confuso nesse espaço, porque eu achei que era isso, tipo, da gente fazer essa discussão, tipo, sobre essa questão da binariedade no documento, termos não englobantes e coisas assim. Mas era isso, fui contemplado. Eu respondo. Sim. Eu não tô entendendo, Alice, o que tu quer dizer, porque tá bem fragmentado as tuas falas aqui. Então. Fala, Natália. Alice, você quer esclarecer o que você mandou no chat antes? Porque eu acho que talvez a minha dúvida seja em consonância com a tua, porque o que eu fiquei pensando agora é que, tipo assim, foi falado lá e o bagulho das escolas discutirem e pra gente já chegar com os negócios amanhã. E daí a minha dúvida é se amanhã vai ser exclusivamente votação, tá ligado? Se vai, tipo, ponto 1, e daí volta direto. E se quando é que essa discussão vai acontecer, quando é que esses babados tudo de discutir isso vai acontecer, entendeu? Cadê a Alice? Tava esperando a Natália terminar. Então, a minha questão é exatamente essa. Tipo assim, se a gente vai repassar... Ai, calma. Se a gente vai repassar ponto por ponto agora, e aí entrar no consenso entre eles, que eu acho que é o ideal de fato, mas aí a gente não tá votando, então. A gente tá só entrando em consenso, mas não estamos votando. Tipo, tá entendendo? Sim, amiga, tô entendendo. É isso mesmo que a gente vai fazer, amiga. Não, eu não tô entendendo. Tipo assim, a gente já não tá votando. Essa é a minha questão, entendeu? Não, deixa eu tentar explicar. Gente, neste momento agora, a gente vai mostrar todas as duas propostas que a gente tem, tanto no Conebil de 2019, tanto que as que foram propostas no Corebil, agora Nordeste. E a gente vai avaliar. Vocês vão ler ou vão dar sugestões de mudança, ou a gente vai debater sobre elas e tal. A gente vai fazer esse momento de discussão sobre esses pontos. E se surgir uma nova sugestão que englobe as duas ou que contemple as duas, a gente vai ser colocada. E a gente vai ter um momento de discussão entre as escolas, porque às vezes uma escola quer, né, dar uma sugestão, né, ler melhor ela com seus integrantes, e amanhã a gente vota. Entendeu? Ou se amanhã uma escola tiver, a gente lê o melhor e acha que a gente tem que fazer tal alteração. E aí, então, a gente vai discutir novamente, entendeu?
Deu para entender? Amiga, isso eu já entendi. O que eu tô falando é que se a gente entrar em consenso agora, não precisa votar amanhã, porque já vai estar em consenso. Então, tipo, Exatamente. não precisaria de um espaço para conversar com as escolas, é isso que eu tô falando, entendeu? Que o pessoal pediu para Isso. conversar antes de votar. Só que se a gente for entrar em consenso agora, meio que já é votar, né? Sim. Só que tem aquela coisa de discussão, nem todos os membros das escolas estão aqui. Não, tá bom, então. Então, se... Gente, a questão de ordem que foi apresentada no começo já não está sendo respeitada, que era de todo mundo estar fazendo as inscrições. Talvez por isso o espaço esteja muito bagunçado. Segundo, vamos pensar nesse espaço de hoje com o espaço de amanhã como um único espaço. Porque para aprovação de propostas, tem sim que ser permitido discussão. Porém, é isto. Para a gente não ter que ficar se perdendo em discussão amanhã, a gente vai ficar... Desculpa, eu só pulei porque é isso, tipo... A questão de ordem, todo mundo entrou em consenso, mas não rolou consenso. Fala, Gabi. Não, eu fui muito contemplado pelas últimas falas, vocês esclareceram o que eu ia perguntar, eu só, então, queria deixar como proposta da gente fazer assim, tentar passar hoje, então, tipo, se a gente, mesmo que a gente vai votar amanhã, né, mas a gente reunir num documento único as propostas, tipo, para votação de amanhã, e aí a gente faz isso agora aqui, com todo mundo, e aí, nesse momento em que a gente vai aglutinando, tipo, coloca o que está agora na carta que está aprovada, e que é a carta que a gente tem, coloca as propostas de alteração em cada ponto, e aí, enquanto a gente vai colocando as propostas de cada ponto, isso fica visível para que as pessoas visualizem, tipo, quais pontos foram solicitados de alteração, aí abre, tipo, para discussão ou não, né, porque às vezes as pessoas podem ter concordância naquilo que foi proposto, e aí, tipo, enquanto a gente está visualizando cada ponto aqui na tela, pode surgir, tipo, novas alterações. E eu acho que isso não vai demorar muito, porque seria só, tipo, copiar e colar num documento, e aí amanhã ficaria mais fácil, porque se hoje aqui ninguém colocou novos pontos, amanhã daí a gente só vota, né, tipo, não sei se vocês conseguiram entender a minha proposta, mas é tipo da gente deixar um documento pronto amanhã, pra gente amanhã só votar, sabe? E aí a gente juntar tudo que for de proposta e de discussão hoje, agora aqui nesse espaço, e é isso. Ó, a Larissa tá fazendo, mas é isso. Pronto. Só que daí, desculpa, eu vou falar só mais uma coisinha rapidinho, é que daí eu acho que seria importante, por isso que eu acho que seria importante a gente passar ponto a ponto, né, tipo, para que todo mundo, para quem nunca nem leu a carta que tá aqui presente, tipo, possa entender o que tá sendo alterado, né, tipo, esse aqui tá em vigor, mas a gente tem essas alterações. Mais alguma? Não. Aí o próximo, a mesma coisa, e aí assim fica mais claro para todo mundo entender o que está sendo proposto e o que já é original. Bom, pessoal, agora é minha vez de falar, né? Então, eu concordo com o que a Lucélia falou e que a Alice falou também. Eu não sei se eu compreendi totalmente o que elas falaram, mas se a gente vai ler proposta por proposta e discutir agora, e a gente vai fazer destaque, vai mudar o que cada um sugerir, colocar como opção, não tem motivos para a gente deixar para votar amanhã, porque se a gente vai estar em reunião falando sobre isso, fazendo os destaques na hora, então eu acho que não tem motivos para a gente continuar com isso amanhã para fazer uma votação. Porque se as pessoas forem contra, já vai ser posto agora no momento, entendeu? Porque a gente já foi 1h30 de discussão e a gente ainda não leu as propostas, tipo, ponto a ponto, para pontuar exatamente o que a gente vai mudar ou não. Enfim, encerro minha fala. Eu acho que é importante a gente ter esse espaço de conversa. Não estão todos os representantes aqui presentes. Se nós formos olhar o número de pessoas no grupo do WhatsApp, passam de 100, aqui nós temos 71, o que é normal, nem todos os representantes de cada escola vão estar ao mesmo tempo aqui. Então, eu acho que é importante a gente ter essa primeira discussão aqui hoje para organizar o pensamento, para organizar as considerações, ouvir a opinião dos outros, e aí as escolas terem um tempo de conversarem entre si e trazer um posicionamento pós, essa conversa após olhar o documento. E eu ainda faria uma sugestão de se fazer um documento, como estava sendo proposto, reunindo tudo, só que esse documento ficar disponível para revisão, assim, no Google Docs, sem a gente conseguir alterar, mas para revisão de forma que a gente consiga colocar qual universidade, qual a sugestão por pontos, porque às vezes
ou não, a gente não se atenta a alguma coisa que agora, depois, relendo o documento sozinhos, a gente vai lembrar e colocar. Enfim, acho que eram essas minhas sugestões. Eu fui contemplada em parte com o que a Rafaela falou, e eu acho que era só para... Mais uma coisa que eu queria falar é que eu acho que a gente pode ter em mente que agora, nesse momento de discussão, não necessariamente as propostas que forem levantadas precisam ser por escola. Como, tipo, a maior parte da galera não discutiu nas suas escolas antes, acho que cabe sim, individualmente rolar essas propostas. Mas, tipo, a votação de fato só pode ser por escola. Então, por isso que, tipo, a votação seria amanhã para ter esse tempo da galera discutir dentro das propostas que foram levantadas agora. Gente, resumindo o espaço agora, a gente vai discutir as propostas, fazer destaques, né, sugestões de alteração, sugestões de novas propostas, e a gente vai deixar isso em um documento para as escolas debaterem após esse espaço, para amanhã a gente votar. Por que a gente vai votar amanhã? Porque as escolas, não estão todos os representantes das escolas aqui, a gente colocou aqui um máximo de 4 representantes por escolas, então esses representantes têm que entrar em um consenso sobre em qual vai votar a favor ou contra. A gente tem que ter esse espaço de discussão entre as escolas, né, entre os representantes de cada escola, para amanhã, quando a gente vai ter um espaço só para votar e a escola dizer se aprova ou não cada sugestão de alteração. Entenderam? Alguma dúvida? Fala, amiga. Não, só para dizer que sim, entendi, acho que todo mundo entendeu. Estamos só para falar também que a gente está esperando a Lari fazer as coisas. Tipo, Lari, se você precisar de ajuda, por favor, me fala. Tô aqui querendo ajudar você a construir esse documento, que eu sei que você está fazendo isso agora. E aí, qualquer coisa, se a Lari for, tipo, não sei se já está pronto, terminando, eu acho que a gente pode começar a discutir, por exemplo, a questão da... Ai, calma, o que eu ia falar? Gente, deixar no binário ou não. Tipo, só para continuar a discussão da carta de princípios e esperar a Lari terminar de fazer o documento, que ela não me respondeu, entendeu? Romero quer falar. Contempladíssima pela Alice, eu acho que a discussão da binariedade vai abarcar todo o documento. Ela tem que ser primeira, tipo, essas discussões que vão definir como vai ser cada ponto, não apenas a questão da binariedade, se mais alguém tiver outro ponto, tem que ser definido primeiro antes de passar para os pontos. Eu não entendi, Romero. Repete, por favor. Cortou aqui para mim. Eu disse que, tipo assim, se a gente vai discutir se vai deixar o documento em linguagem neutra, tipo, dele, dele, a gente vai ter que definir isso primeiro, antes de passar cada ponto, porque senão, tipo... Porque essa discussão de vocabulário e como vai ser escrito, ela vai definir cada ponto que vai ser escrito. Então tem que ser, tipo, a primeira coisa a ser discutida. Basicamente, eu fui contemplado pela Alice. Assim, entendi. Vocês querem, enquanto a Lari termina esse documento, vocês querem discutir sobre essa questão da binariedade, né? Sobre o vocabulário neutro? Lari, coloca o link do documento no negócio, por favor. Lá no grupo da C, pra gente ir editando junto com você. Só, desculpa, gente, é só porque às vezes ela não... Tá vendo? Pronto, Alice, fala, amiga. Vai, começa. Só para, né, pra gente dar início, então. Seguinte, eu lembro de pegar e escrever, todos biólogues. E aí, no Conebio, eu não lembro quais foram as discussões que a gente teve lá, mas que a gente chegou à conclusão que era melhor deixar todas e todos. Eu não lembro por quê. E eu não sei qual é melhor, qual é pior também. Mas eu lembro que... Isso é real, uma coisa que eu não sei definir assim. Mas eu lembro que a gente até falou, se for deixar binário, então deixa o feminino na frente e tudo mais.
Mas assim, eu acho que teve uma questão também, porque tava, tipo, todos biólogos. E aí eu acho que. Agora eu não lembro, eu real não lembro como foi a discussão, mas falaram assim, ai, mas nossa, essa palavra existe. E aí, assim, acho que tudo bem, cabe a nós também, tipo, criar palavras, não sei. Enfim, só para começar a discussão. Romero. Sobre essa questão de biólogos, essa palavra existir, né? Tipo, primeiro a gente tem que admitir que o português é uma língua binária. É uma língua que trabalha com dois gêneros, o feminino e o masculino. Então, tipo, o que me preocupa de deixar o documento todo não binário é que até que ponto isso é, tipo, isso realmente contempla todos, sabe? Até que ponto isso realmente contempla todos, porque é extremamente importante essa questão de, tipo, o todas, por exemplo, ficar na frente e tudo mais. Então, eu não sei se é melhor deixar o documento todo não binário ou se não é melhor a gente logo de início já definir, tipo, colocar, sei lá, como se fosse um princípio primário que é, tipo, se posicionando contra essa binariedade, blá, 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 e se for o caso, explicar, não encontramos um consenso para transcrever esse documento na linguagem neutra. Então, estamos abertos, esses princípios se mantêm abertos para quando conforme essas discussões avançarem, porém, para melhores fins de entendimento, ele vai ficar com uma linguagem, tipo, binária. E, tipo, também tem aquela coisa. Se a gente vai falar, por exemplo, todos e todas, a gente pode falar só pessoas, sabe? Então, tem muitos termos que conseguem fugir dessa binariedade. A gente pode estar repensando sobre esses termos ao invés de precisar definir, sabe? Não sei se eu fiz sentido para todo mundo. Encerro. Me senti muito contemplada por ti, Romero. Então, eu vou talvez tocar em algumas coisas que você já falou e em outras. Eu acho que a questão da não binariedade na escrita, ela é uma questão relevante e muitas vezes existe uma preocupação sobre a validade de documentos, né? Então, é algo sério, algo burocrático de estar nessa forma de escrita que não é a oficial, vamos dizer assim, que nós adotamos no nosso país. Então, existe sempre essa preocupação, mas eu acho que por ser um espaço político, isso é cabível, inclusive se a decisão for colocar de forma não binária, acho que vale uma nota no documento explicando a causa, explicando por quê, etc. Acho que existe uma preocupação também que às vezes é levantada, que é a fluidez de leitura. Então, para quem não está habituado ainda com a leitura de todes e, enfim, da leitura não binária, não consegue, trava fluidez da leitura, mas também tem essa questão de muitos termos, como o Romero colocou, podem ser substituídos. Então, se a gente troca, por exemplo, alunos por estudantes e outros termos que não vão estar reforçando, né, essa binariedade da escrita. Mas acho importante, acho relevante, acho que é difícil para a gente ter essa fluidez, porque a gente ainda tem muita resistência em colocar. A partir do momento em que nossa geração for da parte primeira de estar colocando isso em documentos, alguma geração depois a nossa vai ter fluidez na leitura disso. A gente faz parte dessa construção. Minha opinião. UNB, desculpa. Mulher, eu já fui contemplado. Eu cancelei minha inscrição para quem tá falando, pedindo para falar, eu já falei. Já fui contemplado, viu? Eu concordo. E também concordo com a questão todas, todos e todas. E era isso, ó. Oi, gente, boa tarde. Estão me escutando? Eu concordo com todo mundo, a gente foi contemplada, inclusive, mas acho que só... Oi? Ai, não, desculpa, me esqueci de falar o nome da escola. Pra todo mundo falar o nome da escola e a burra que não fala, né? O EPA. O EPA Moju, tá, meninas? Eu sou da UFPA Belém. Fui contemplada por quem veio antes de mim.
E só para quem tá, tipo, eu acho desnecessário, tá? Realmente a linguagem neutra, ela não salva quem tá, tipo, na rua sofrendo discriminação e segregação, mas é um ponto inicial para a gente começar essa discussão. E principalmente usar termos que fujam da binaridade, como acho que foi Dandara ou Rafaela, não sei se Rafaela Dandara falou. Fugir de termos que fujam da binaridade para poder fluir a linguagem das pessoas, mas sem discussão sobre incluir a linguagem neutra. Eu acho que é extremamente importante, porque ela é uma forma de incluir e abraçar essas pessoas. É só isso. Saiu por aqui. Boa tarde, eu sou o Renan, do IFISP de Barretos. Eu não tenho nenhuma familiaridade com a linguagem neutra, e eu acho que é muito legal a gente fazer um documento com a linguagem neutra. Como já foi falado, tipo, de meio que questionar o uso dessa linguagem em documentos oficiais, eu acho que seria legal a gente fazer 2 documentos, um com uma linguagem, entre aspas, oficial e o outro com a neutra. Porque mesmo a gente não usando ela constantemente, seria legal a gente começar com isso e já mostrar, abrir espaço para isso. Eu acho que é um grande primeiro passo e que, se a gente fizer isso, pode ser bem legal. Foi contempladíssima pela fala da Jay, maravilhosa. O que eu ia dizer é, tipo, por mais que seja importante, e é importante tudo isso, a gente também não pode só pensar, vamos incluir, porque tem toda essa questão, tipo, da hora, a gente tem um espaço, um estatuto que inclui pessoas não binárias, só que, e aí, tipo, os nossos outros espaços também estão sendo repensados assim? Então, tipo, tem que ser uma proposta que leve para a entidade toda e que seja trabalhado na entidade toda, não apenas, tipo, na carta de princípios. Também eu não lembro quem falou, eu acho que foi, deixa eu ver o nome aqui, acho que foi a Rafaela Dandara de Arimateia, que falou sobre a questão das pessoas que vão ler depois, né? A gente tem que ver que esse documento ele tem que estar acessível para o trabalhador, né? Tem essa coisa. E outra coisa que eu ia falar, que o Daniel Matos trouxe no chat. Todos e todas biólogas podem ser alteradas para profissionais da biologia. É sobre isso. É, tipo, procurar não exercitar a binariedade. E mais um outro pontinho que a Rafaela colocou, do reconhecimento de pauta, né? Tipo, existem pessoas cis, trans e não binárias. As pessoas não binárias, elas também são trans. Elas podem não se posicionar como trans, falarem que não são trans, mas, tipo, não exatamente, elas não estão abarcadas pelo termo trans. No caso, eu trabalho com o transgênero, não o termo transexual, o termo transgênero, porque o trans é o além de, né? Tipo, é o além do que foi definido para você. Não se trata tanto de uma questão física, biológica, blá, blá, blá. Se trata apenas da questão psicológica, de como a pessoa se identifica, se vê e como ela se expressa. Era isso, encerro. Olá, todo mundo me ouvindo? Eu sou a Clara e eu sou da UFG Alegre. Então, eu queria estar falando aqui um pouco porque nesse ano passado, entraram pessoas, né, no nosso curso, calouros meus que são trans e já pediram, né, a mudança, né, do nome, do tratamento, assim, no geral, e a gente, como CABIL, fez questão de repassar para os alunos, né, para os professores e tal. Então, eu acredito que esse documento escrito com essa linguagem não binária traz essa inclusão maior e a gente consegue trazer mais para a nossa cultura, repassar, né, já com os termos novos, trazer uma normalização desse novo tratamento com essas pessoas, enfim, então acredito que a gente pode fazer o documento, sim, com a linguagem já tradicional, né, que é de um acesso
que é do acesso da maioria das pessoas, mas também dá esse passo inicial de normalizar esse tipo de linguagem. Enfim, era isso. Thank you. Sou eu? Não, então, eu contemplado muito pela fala de Romero, né? E, assim, eu acho que a língua portuguesa, ela é binária, como já foi levantado. Eu acho que a gente tem sinônimos, que a gente muitas vezes esquece de usá-los, a gente usa termos muito comuns, e aí esses comuns são binários, e a gente pode estar trabalhando termos sinônimos e fugindo das binaridades dentro da língua portuguesa, e aí a gente tem o trabalho da gramática da língua portuguesa mais exercitado na entidade, mas que eu concordo sim que o debate do termo neutro, do gênero neutro, ele deve ser levantado e questionado. Acho que deve haver uma nota de rodapé no fundo, explicando todo esse contexto, e também eu acho que isso perpassa documentos oficiais da entidade, por exemplo. Não estamos falando só da Carta de Princípios, na minha perspectiva, é que se esse debate ele é consenso aqui, e até onde eu entendi, ninguém é contra a ideia de neutralidade no gênero, né, da escrita, eu acho que isso tem que perpassar para além dos documentos. Então, tem que estar em todas as cartilhas, GTPs, slides, estatuto, carta de princípios, todos os espaços, inclusive nas mesas dos espaços, porque se a gente fizer uma carta de princípios com termos não binários e chegar lá no evento e tiver mesas, pessoas, podem ter facilitadores convidados que acabem não entrando nessa lógica, mas o nosso povo que está facilitando, o nosso povo que está abrindo os espaços, nosso povo que está coordenando tem que fazer a leitura não binária. Eu acho que isso é um exercício demorado, muito difícil. Compreendo que o primeiro pontapé deve ser a mudança da escrita, sim, e aí por isso que eu estou dizendo para ir além da Carta de Princípios. Mas eu acho que a gente tem que começar a fazer esse processo para além de documentos escritos, porque as pessoas querem se sentir inclusivas falando com a gente e não lendo um papel, porque ler um papel não inclui ninguém, de certa forma, assim, né? Elas querem chegar nos espaços e serem recebidas como elas são e como elas se sentem, e não só por um termo, assim, né? É isso. Eu estava inscrita, mas, Romero, pode falar na minha frente, eu falo depois de você. Não, eu fui contemplado pela última fala que foi agora, que é, tipo, sobre ninguém ser contra, é mais encaminhativo a gente já pensar nessa notinha de rodapé, sabe? Outra coisa que eu li aqui no chat, que colocou sobre trans ser qualquer pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Não exatamente. Por exemplo, a gente vai ter as pessoas de gênero fluido, a gente vai ter homens não binários, e o não binário ele pode sim ser contemplado por aspectos do gênero que lhe foi imposto, mas ele vai além de. Então, quando a gente pensar numa pessoa trans, é mais fácil a gente estar pensando, tipo, a pessoa vai para além de o que foi definido para ela ao nascer, sabe? Porque, tipo, é foda a gente, tipo, pensar trans é. Tipo, o trans é o que o trans é, o que a pessoa trans tá falando que é, sabe? Então, era mais isso daí que eu ia falar. E, voltando no que eu falei primeiro, tipo, se ninguém é contra, é mais fácil a gente já se encaminhar ativo e pensar nisso. Mas também, a discussão tá boa, quem quiser continuar discutindo, eu acho bom também. Então, na verdade, eu tinha me inscrito, era para, bem isso, acabar encaminhando, porque realmente me parece consenso que a gente concorda em, né, deixar em linguagem neutra, junto com a binária também, eu acho que todo mundo gostou do todas, todos e todes. E, Lari, eu vi no grupo que você vai projetar, pode projetar agora já, que a gente já vai vendo junto. Espera ainda, calma, a gente tá terminando de editar, rapidão, gente. Continue as discussões aí, dá 2 minutos pra gente que a gente conclui aqui. Perdão, é que eu tinha visto no grupo a Lari falando que estava pronto, gente. Perdão, vamos continuar no debate, hein? Pessoal, questão de ordem, eu queria sugerir que talvez a gente adiantasse um pouco o intervalo, então, já que eles não terminaram ainda a edição, porque daí quando voltasse, a gente já terminava, já lia e continuava a próxima parte, porque a gente tá numa discussão, assim, batendo no mesmo ponto,
tempinho já, e todo mundo tá de acordo, aparentemente. Eu não sei se tem alguém inscrito, eu procurei a lista de inscrição no chat, não achei. Eu tinha uma proposta só. Posso mandar? Pode sim, meu bem. Tá, então é Dandara, o NB. O que o Renan tinha falado de talvez fazermos 2 documentos, né? Um dentro, contemplando a linguagem oficial, etc., porém reduzindo ao máximo possível os termos, né, binários que não são necessários, e um anexo, ou um segundo documento em linguagem não binária, e eu acho que esse é um encaminhamento também para ser feito, que seria tanto a nota de rodapé, quanto fazer ou não duas versões do documento. Walter, pode falar. Walter, o Apple de Moju, eu não sei, era sobre também isso que eu queria falar, né, sobre essa questão de criar 2 documentos. Eu não sei bem, tipo, se sei lá, mas para mim eu tenho uma interpretação de criar 2 documentos, sei lá, parece que tem uma imagem assim meio segregadora, sabe? E aí, tipo, eu não sei se eu concordo tanto, assim. Pode funcionar, talvez possa, mas sei lá, eu tenho meio que essa impressão de segregadora. E também outra coisa também que eu tava falando sobre a galera que tava falando que entrou que tinha entrado em consenso. Aí eu vi a Vanice falando, gente, tem alguém que não concorda? Aí a pessoa que não concorda, por favor, se inscreva e fale, não, tipo, porque às vezes aqui pode passar no chat alguma coisa despercebida, entendeu? Era só isso mesmo. Contempladíssimo. Eu acho que fica segregatório. Eu acho que não tem que ter um documento à parte para pessoas, escrito com linguagem neutra só para as pessoas, tipo, trans não binárias. Eu acho que o nosso documento tem que abarcar a todo mundo, sabe? Tipo, é isso. Não é reduzir essa, essa discussão a uma simples nota de rodapé. Mas, sim, Romero, Unesp e Rio Claro. Mas não é reduzir essa discussão da importância dos termos numa simples nota de rodapé, mas é incluir no mesmo documento. Eu vejo com uma perspectiva bem segregatória. Encerro. Oi, gente, Rebeca e FG. Eu acredito que esse fazer os 2 documentos não é uma coisa tão segregatória, porque eu acho que a gente pode começar a tentar a introdução, ver como é que funciona, se vai ter, tipo, barreiras lá em cima, não sei como que funciona nos documentos, e depois oficializar, tipo, geral, entendeu? Eu não sei se dá para entender muito bem o que eu tô falando, mas é isso. Oi, gente, é Natália da UEL. O que eu ia falar sobre esses 2 documentos é em consonância com o que o resto da galera falou, e eu não entendi muito bem não, Rebeca, porque eu acho que, tipo assim, igual foi dito no chat, assim, tá bom, a gente tá incluindo, mas aí você vai ter que ir ali no documento do lado, ou ir ali no banheiro do lado, ou ir ali na coisa do lado, porque, tipo, se a gente vai integrar, e daí integrou, tá ligado? Se a gente, tipo, tá nesse discurso de falar, não, a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso de uma vez por todas. Inclusive, eu queria trazer aqui a pergunta, porque ficou uma dúvida para mim se isso vai passar por votação também, e Daniel pode expressar se foi levado como proposição aqui, porque se não foi por... Desculpa. Se não foi por você, pode ser por mim, porque eu acho que, assim, se a gente está se propondo a fazer essa discussão e a alterar um documento inteiro para fazer isso, a gente tem que estar se propondo também a não só propor espaços para trazer essa discussão e para a gente falar mais sobre isso, mas propor também que isso seja obrigatório em todos os espaços, em todas as cartas, em tudo, entendeu? E aí a gente vai ter que rever tudo que a gente já tem, entendeu? Tudo que a gente já fez e tudo que a gente vai fazer. Então, eu acho que se a gente está discutindo isso, a gente também tem que pautar aqui e levar como proposta e colocar em votação, se as outras esferas vão lá e a gente vai mudar tudo isso também, assim, a gente só vai fazer essa discussão aqui dentro dessa carta e nos outros a gente só vai continuar empurrando, sabe? Enfim, essa é a minha fala.
Gente, só pra falar desculpa, às vezes eu acho que eu falo um pouco rápido e eu peço desculpas por isso, porque às vezes é só atropelo da minha voz mesmo. Mas é isso, encerro de novo. Então, galera, o Rodrigo, o FRB, Natália se inspirou aqui, eu entendi parte do que ela quis dizer, né? Mas justamente, eu também concordo, não é necessariamente que a gente crie 2 documentos, até porque realmente isso é segregação. É como eu estou pedindo mesmo para que o trans use o banheiro do lado. Acredito que a gente pode incluir a proposta dentro do documento só, todos, todas e todos, tranquilamente em todas as questões, e modificar também pode ser que a gente possa colocar, ao invés de colocar um pronome de tratamento masculino ou feminino, a gente colocar uma palavra que substitua aquilo, como o Daniel falou. Então, assim, eu acho que já até a gente pode levar, até para deliberar já essas questões, né, de levar um documento mais inclusivo na questão de ter o nominarismo e também de contemplar aqueles que realmente estão levando aqui as questões mais pessoais, né, e é isso. Vamos levar com um documento com nominarismo, todos, todas e todes, e pronto. Sem dois documentos. Oi, gente, Clara da UFG Alegre. E eu ia falar basicamente isso que o Rodrigo falou, né? Que fazer um documento, né, para não causar essa questão da exclusão, e só que ter o máximo de cuidado possível na questão do tratamento, né, para ser inclusível, só que acessível também às pessoas que não vão entender diretamente o que está acontecendo, né? Porque não são todas as pessoas que têm esse conhecimento. Então, ter cuidado só. Eu acredito que um documento só é muito válido. Acho que seria ótimo. É isso apenas. Obrigada. Eu só vou trazer a história do que aconteceu, porque eu sei que tem gente aqui que não teve em Iberité o ano passado, no ENEB. O que aconteceu no ENEB sobre a organização no banheiro, dos banheiros? A gente fez 2 tipos de banheiros. Não teve um banheiro masculino para homens cis, sabe? A gente teve um banheiro só para mulheres, porque é isso, tipo, as meninas precisavam do banheiro para elas. Tem toda essa questão que a gente já conhece, não cabe a gente ficar repetindo aqui de novo. E o outro banheiro, que teoricamente seria o banheiro masculino, ele ficou como banheiro unissex, ou seja, ele era um banheiro para que qualquer um pudesse usar, sabe? Tipo, se uma menina se sentisse confortável para ir usar o banheiro com homens e outras pessoas lá, ela iria usar. Então, tipo, eu achei necessário trazer isso, porque acho que pode ajudar nessa discussão. E eu fui contemplado pelo Rodrigo. De, tipo, contemplado, e eu acho que eu posso colocar algumas coisas também. Gostaria de colocar algumas coisas. Eu acho que a gente pode já, tipo, fazer o documento todas, todos e todes, de preferência todes na frente. Mas, apesar de que isso já está abarcado em alguns princípios, eu acho que poderia ser válido a criação, tipo, eu acho que é válido uma nota de rodapé tratando sobre essa questão da linguagem. Eu acho que pode ser incluído toda essa coisa do todos, todas e todes. E eu acho também que cabe um princípio que trate especificamente dessa perspectiva binária de tudo, sabe? Tipo, sei lá, nos posicionamos contra o binarismo de gênero, essa coisa forçada, blá, blá, blá. E também nos posicionamos abertos conforme, sei lá, acesso a informações, estarmos evoluindo para a melhor inclusão de todas as pessoas. É isso. Gente, só queria colocar que, assim, deu 4 horas, eu acho que a gente pode entrar no nosso intervalo, porque aí também dá tempo das meninas terminarem de editar os documentos. E aí, quem tá colocando essas propostas, acho que foi o Renan, do IFSP, eu adorei como você falou IFSP, eu amei, que falou de fazer 2 documentos, e aí tem a outra proposta de fazer um documento, deixar um documento só, mas já mudado, né, já inclusivo, e aí o Romero agora falou de fazer uma nova proposta. Escreve tudo isso e manda ou aqui no chat ou no grupo do WhatsApp,
E aí a gente vai preparando os documentos, tipo, termina de preparar o documento agora no intervalo, para quando a gente voltar, a gente já conseguir ajustar tudo isso né, ou entrar em consenso ou deixar para votar amanhã, tá bom? Tipo, tudo bem, todo mundo de acordo em entrar em intervalo agora e aí depois a gente volta? Beleza. Então, ó, eu vou parar de gravar então, e aí a gente volta depois, tá bom? Gente, eu posso falar rapidinho? Eu queria propor de um intervalo ser menor, porque, tipo, esse seria o tempo todo para discutir toda a carta e a gente só não discutiu os pontos de cada carta, ou de cada princípio. Então, eu ia sugerir de ser um intervalo menor, porque ainda tem o protocolo de discussão para a gente discutir hoje. E ele é bem maior do que a carta e, enfim, né? Com certeza. Vocês acham que se votar 5h30 é de boa? 5h30 não, meu Deus, 4h30, perdão. 4h30. Eu vou votar 4h30. Vocês acham tranquilo? Votar 5h30, foda-se. Então tá bom, então é isso. Eu concordo também no intervalo ser menor. Então, 4h30 voltamos. E aí, só para dizer também que, tipo assim, a gente pode mudar também o cronograma e alterar qualquer coisa que for necessária, entendeu? Então a gente pode, se precisar, tipo, botar algum outro espaço para outro momento, enfim, só para dar tempo da gente discutir tudo. E é isso, por favor, sejam pontuais e bora ir no banheiro, comer, e é isso.